saúde, o mais assistido na Paraíba e, atenção, um dos mais compartilhados no Brasil. Isso conquistamos com quase 4 anos de edições exclusivas, inéditas e presenciais. Tanto que nós temos imagens aí, já agradecendo ao Alisson, ao Rafael, a todos, a produção da Verônica Amorim, ao Gil também. Vamos ver o que aparecerá nesse início. Eu gosto muito de ressaltar, atualmente eu estou à frente do programa Saúde Master, obviamente, e dentro do meu projeto Nós Salvamos Vidas, eu tenho um podcast semanal, que é o Mais Vida. Aparece aí o ícone aí, a logo do Mais Vida também. E eu entrevisto no decorrer da semana no podcast profissionais da área de saúde. E isso culminou em um recorde que é mundial, que vai aparecer na próxima tela aí, na nossa sequência. Atenção, o médico que iremos entrevistar daqui a instantes ao vivo já será o de número 465. Todas as entrevistas, todas foram presenciais e ao vivo. Portanto, isso é um recorde realmente mundial, a informação que transforma e que salva vidas. E você pode ver, caso queira, todas essas entrevistas em um só lugar. E a próxima tela irá mostrar em fcentrevista.com.br, vai remeter a uma área do YouTube, onde lá, dividido por blocos, especialidades e temas, você encontrará todas as entrevistas. Portanto, a informação preservada que salva vidas e salvará para a eternidade. Portanto, fcentrevista.com.br, todas as entrevistas em um só lugar. Eu já tenho a meu lado, é o segundo bloco, é ao vivo, é uma estreia. Há muito tempo que eu fico pensando, um dia terei o doutor a meu lado. E eu tenho aqui o psiquiatra, o doutor Napoleão Bezerra. Doutor, seja bem-vindo, o senhor está no Saúde Master. Bom dia, Fábio, bom dia, a todos os telespectadores. É um prazer enorme, Isso é um espaço de uma audiência nacional, inclusive, A TV Master em todas as plataformas, ela abrange o Brasil inteiro. É um prazer enorme. É um serviço de prestação pública, quebrando estigmas, quebrando preconceitos, buscando e mostrando que a saúde mental tem solução e tem tratamento. Doutor, é lógico que quando passamos a observar o trabalho do senhor nas redes sociais, como, por exemplo, o Instagram, é uma coisa maravilhosa. Porque eu posso dizer, a forma didática, a forma até simples de situações extremas, ou delicadas, ou complexas, com que o doutor trata, eu fiquei maravilhado. O senhor está de parabéns, doutor. Obrigado, Fábio. Às vezes, eu até peço perdão a meus colegas médicos por não usar termos médicos, nem termos técnicos, o intuito justamente da minha rede social é justamente mostrar que a saúde mental pode ser feita de outra forma, é uma coisa que precisa de buscar, de mostrar que as pessoas às vezes não conseguem, Fábio, nem interpretar ou nem identificar aquilo que elas sentem. Então essa mensagem é para passar para a população em geral, para você que tem um vizinho, você que tem um parente, que está sendo acometido com alguns sintomas, algum adoecimento mental, que tem como buscar ajuda, que tem solução. Então essa minha forma é de chegar naquela ponta, de chegar nas pessoas que não têm conhecimento ou não têm informação adequada. Então essa é a minha forma de mostrar que a psiquiatria, de quebrar os estigmas e os preconceitos que são bastante referentes à psiquiatria. Doutor, tenha certeza que essa mensagem está chegando. E hoje o nosso grande público, nos temas que iremos abordar e a interação que iremos propiciar, todos irão notar. Doutor, eu vejo aqui
É lógico que hoje temos o atendimento online, é óbvio. Graças a Deus temos, com tudo regularizado a título da telemedicina. Mas o senhor, vamos dizer, percorre muito a maravilhosa cidade de Campina Grande, mas aqui fala também Santa Cruz do Capibaribe e Monteiro, não é isso, doutor? Doutor, o senhor não para, né? É verdade, Fábio. Eu tenho esse consultório já de longa data, há muito tempo, né? Um serviço prestado à população, né? Sempre no intuito de ajudar, sempre no intuito de dar o meu melhor para as pessoas, já tem muito tempo. Apesar da minha agenda em Campina Grande ser super lotada, graças a Deus, eu agradeço demais a confiança, né? Das famílias, das pessoas, dos meus pacientes, dessa propaganda, né? No sentido de boca a boca, né? Isso repercute muito, né? De buscar, né, mesmo com esse tempo, com essa agenda muito cheia, eu tenho esse compromisso com as pessoas. Não é uma questão, às vezes as pessoas acham que é uma questão financeira, e não é, Fábio. É uma questão muito mais de compromisso com aquelas pessoas que já são pacientes, meus pacientes há anos e anos, e a confiança que elas me retribuem. Então me sinto no dever e no compromisso de, mesmo com a gente de Campina, tirar um pouco desse meu tempo e dessa minha agenda para frequentar e atender nesses locais. E vamos começar. As pessoas estão ansiosas e vamos falar também de ansiedade. Vamos ver a primeira tela tema que irá aparecer. Diz aí, preconceitos e receios na psiquiatria. Doutor, ainda são muitos ou grandes os preconceitos? E aí, doutor? Fábio, vem reduzindo bastante, né, a redução, mas ainda é muito intenso ainda. Se você for, eu sempre falo, eu gosto de falar muito isso, Fábio, que isso é um fato importante. Se você tiver um problema na coluna, uma hérnia de disco, né, como diz no popular, um bico de papagaio, qualquer coisa desse tipo, você vai lá sem nenhum preconceito, sem nenhum receio e busca um ortopedista. Se alguma pessoa tiver com algum distúrbio da visão, com né, diminuição da acuidade visual, não conseguir enxergar bem, ela vai sem nenhum problema buscar um oftalmologista. E porque se a pessoa estiver deprimida, se ela estiver ansiosa, se ela não estiver conseguindo dormir, ela não pode buscar o psiquiatra. Então, o meu intuito, a minha forma de atender, a minha forma de se postar para as pessoas é justamente com esse intuito, desses preconceitos, desses estigmas, que é uma especialidade médica como qualquer outra, e quando todos nós podemos adoecer, qualquer um de nós podemos ficar deprimido, qualquer um de nós podemos ficar ansiosos, isso pode acontecer com qualquer indivíduo, claro, que decorre de cada contexto, claro, isso depende da história de vida de cada pessoa, da rotina, dos estilos de vida e dos hábitos de cada um. Mas todos nós precisamos buscar ajuda, quando necessário, tem tratamento, tem solução, não precisa ter estigma, nós não podemos sofrer por algo que tem solução. Na próxima tela, que já pode aparecer, nós vamos citar 2 pontos sensíveis, mas que o doutor fala com uma propriedade, um modo de muito conhecimento e eu posso dizer até simplificado. Diz aí, depressão e ansiedade, os sinais e os alarmes. Doutor, a grande experiência do senhor, quais seriam esses sinais mais evidentes da depressão e da ansiedade? A OMS diz que somos, né, o Brasil, o país mais ansioso do mundo. E aí, doutor? É verdade, Fábio. É importante, todos que nos assistem, né, prestem bem atenção. Esses sinais de alarme são muito importantes. Se você tiver alguém na sua casa com diminuição do prazer, daquelas coisas que gostava antes, redução de entusiasmo por coisas que, né, lhe davam muito prazer, ou aquele adolescente, um exemplo bem fácil, aquele adolescente que adorava jogar futebol e ele passa a não gostar de jogar. Né? Aquela menina que gostava de estar bem vestida, que gostava de se maquiar bem, que gostava de estar bem produzida no sentido da aparência, ela passa a perder, começa a ter o descuidado com a aparência ou até com a saúde. Aquela pessoa que se isola, né, que não está dormindo bem, que apresenta sinais de melancolia. O que é sinais de melancolia? Apatia, tristeza, chorando com facilidade, ou relata que está angustiada. Então, esses sinais são sinais importantes de buscar um serviço de saúde mental, de buscar um profissional da saúde mental. Não precisa ter estigma, não só vai a psiquiatra quem está ficando louco ou quem está desestruturado no sentido psíquico, que não vai passar remédio que vai ficar sedada a pessoa, como diz no popular, dopando. Né? Não, é o intuito da saúde mental. O que é a saúde mental? Qual é a minha forma de ver saúde, Fábio?
É isso, é buscar qualidade de vida, é buscar bem-estar. Doutor, é muito interessante o modo com que o senhor trata. Lógico, já entrevistamos aqui um número bastante acentuado, né? Completamos agora 465 médicos entrevistados ao vivo e de forma presencial. Já tivemos aqui, obviamente, vários grandes psicólogos e psiquiatras. E quando observei, repito, o modo da interação direta, objetiva e clara que o doutor Napoleão faz com seus clientes, eu digo, tem que estar no Saúde Master. E graças a Deus está sendo propiciado esse momento agora. Vamos ver a próxima tela, o que virá. Creio que vai falar de uma geração que temos que cuidar. Geração Z. Segundo as pesquisas e os relatos, mas o doutor é quem vai dizer, uma geração que está muito frágil devido aos acontecimentos. E aí, doutor? Fábio, é um tema difícil, né, de falar. Eu sou sempre interpelado e sempre perguntado a respeito, né, o que é que acontece com essa geração atual, o que é que acontece com o mundo atual, por que tantas crianças e adolescentes. Para você ter uma ideia, na minha prática clínica, na minha percepção do meu consultório, eu estou percebendo que entre 10 e 25 anos está em torno de 40% da minha demanda pessoal. Isso é uma demanda minha, né? Isso é uma conclusão minha. Então, muitas pessoas em todos os locais que eu vou para entrevistas têm essa mesma pergunta, né? E eu sempre gosto de dar alguns passos atrás para avaliar o que é que acontece hoje. Claro que o mundo de hoje tem mais exigências, claro que o mundo de hoje cobra mais das pessoas, tanto do jovem, da criança, do adolescente e do adulto também, de nós, claro que sim. Né? A rotina das pessoas são rotinas desgastantes, mais uso excessivo de tecnologias que também são fatores que impactam. Mas um fato importante, Fábio, isso é uma conclusão pessoal minha, não vejo isso em livro, em local nenhum, isso é uma questão minha. Se você volte 20 anos atrás, 30 anos atrás, 35 anos atrás, se você for analisar no seu contexto pessoal, no meu também, eu não via nem ninguém do meu grupo social, no sentido de amigos ou pessoas próximas, que tinham crise de ansiedade, pânico, depressão. Às vezes nós ouvíamos falar, mas era uma coisa muito distante. Né? Então, você veja tudo isso, não tinha no contexto social das pessoas. Então, é importante a gente observar isso. Por quê? E eu começo a entender, principalmente na questão da resiliência. Né? Muitas pessoas dizem, doutor, essa geração atual é menos resiliente? De certa forma, sim. Se você for observar, eu observo também, seu pai passou por coisas que você não passou. E automaticamente, seus filhos não passaram por coisas porque você não deixou, porque você não quer que meu filho passe por isso que eu passei. Só que isso, no fato de querer proteger, no fato de querer dar o nosso melhor, nós impactamos na resiliência dos nossos filhos, por causa da superproteção. Então, o que faz o nosso eu de hoje é todas as experiências, frustrações, decepções que nós passamos na nossa vida inteira. Então, isso impacta muito. Outro fato importante, eu vou lhe dar um exemplo da natureza dos animais, que é um fator que diz tudo. Se você pegar um pássaro, a partir do momento que o pássaro ele começa a criar asas, começa a dar sobrevoos e começa a se alimentar sozinho, a mãe ela tira ele do ninho, ela não alimenta mais ele. Mas nós, seres humanos, nós fazemos diferente. Nós protegemos cada vez mais, nós damos o nosso melhor. Eu entendo que como pai, eu também sou pai, eu me incluo nisso, é o errando querendo acertar, mas essa superproteção, não deixar o filho passar por frustrações, decepções, né, por perdas, isso vai impactar na resiliência dele. Então, quando ele for submetido na vida fora a decepções, frustrações e perdas, ele vai desestabilizar. Porque o eu dele, a psique dele não foi trabalhada para isso, não foi maturada para isso. Doutor, é muito interessante os esclarecimentos. Doutor Napoleão Bezerra, no caso aqui, um médico psiquiatra, dando um show de informação, muitas perguntas chegando. Doutor, vou fazer tipo uma consulta aqui com o senhor. Doutor, eu tenho alguns hábitos, um deles, eu já falei para o público, é assistir cada programa em média 30 vezes. Esse programa de agora, até que chegue o próximo, novo programa, eu vou assistir umas 30 vezes. Aí, doutor, isso seria alguma situação assim que eu tenho que estar atento? Outra coisa, doutor, estou me lembrando agora, eu vou dizer para o público, doutor, isso já faz, eu acho que 2 anos. Eu fiz um programa aqui, um programa Saúde Master,
e essa gola aqui, a gola aqui da minha camisa, ela ficou assim para cima, fora do paletó. Doutor, até hoje eu penso por que isso aconteceu. Doutor, será que eu tenho que me preocupar? Às vezes as pessoas dizem que eu sou muito agitado, tenho que ter cuidado. E aí, doutor? Fábio, essas perguntas são feitas para mim diariamente. Né? Claro que tem, né, o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, mas eu sempre falo, são coisas fáceis de identificar, Fábio. O que é patológico, o que é doença e o que não é. Tudo aquilo que você perde o controle das suas emoções. Tristeza, todo mundo tem tristeza. Nós temos tristeza, faz parte da essência do ser humano. Ansiedade, todo mundo tem ansiedade. A ansiedade, ela faz parte, ela é inerente ao ser humano. A ansiedade, ela é benéfica, ela é positiva para as pessoas, para o ser humano. Mas aquilo só passa a ser doença quando é uma coisa que nós perdemos o controle das nossas emoções. Sempre eu falo bastante dessa tríade, né? Quando são sintomas persistentes, recorrentes e progressivos. Em resumo, quando nós perdemos o controle. Mas a partir do momento de você achar, eu acho que eu deixei a porta da casa aberta, vai lá e tem uma conferência. Ótimo. Até a segunda vez, aquela sensação que você deixou algo aberto, ou que deixou o carro fechado, todo mundo tem isso. Sabe? Agora, a partir do momento que aquilo te paralisa, te causa sofrimento, isso é um sinal de alarme que precisa buscar ajuda, que tem tratamento. Entendi. Ou seja, acho que a minha situação é simples em relação aos casos aos quais o senhor se depara, né, doutor? Devem ter situações realmente bem complexas, né, doutor? Verdade, Fábio. Verdade, são coisas surpreendentes a cada dia, mas, né, a minha busca é sempre isso, de ouvir bem, entender bem. Eu tenho, isso é para mim, quando eu acordo, quando eu vou atendendo a pessoa, tem isso. O que é que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida de quem me busca? Essa é a minha intenção, é quando eu acordo, quando eu vou trabalhar. É isso que eu penso. Eu sempre vejo o ser humano de forma holística. Quem não entende, para todo mundo entender. O que é forma holística? É ver o ser humano como um todo. Né? Entender que aquela pessoa, ele não é só uma mão, que ele não é só o coração, que ele não é só o pulmão, que ele não é só a coluna. Que nós precisamos entender o que foi que fez aquele indivíduo, aquela pessoa, né, entrar naquele processo de adoecimento, entrar num processo de sofrimento. E isso é a minha forma de agir. Identificar fatores desencadeadores, identificar a raiz do problema e resolver quando necessário. É por isso que o nosso tema, aí aparece aí na tarja, o papel do psiquiatra e a importância de cuidar da saúde mental para viver melhor. Vamos ver na sequência o que aparecerá. As perguntas aqui já estou filtrando, muitas estão com certeza no contexto da entrevista. Doutor, as telas e seus perigos. Doutor, eu vou ter que repetir uma coisa que o senhor falou, mas eu gostei muito quando escutei. O senhor disse mais ou menos o seguinte, ou precisamente o que eu vou falar. As telas aproximam quem está distante e distanciam quem está perto. Doutor, sensacional isso. E aí, doutor? Isso eu cheguei a essa conclusão, né? Eu uso bastante essa frase, que é uma frase impactante e resume tudo. Né? O momento que nós estamos passando, claro que a pandemia né, potencializou, né, esse quadro, mas a tela ela é muito danosa. Mas isso é um fator importante. Não estou aqui para dizer que a tecnologia é ruim, que as redes sociais são ruins, que a tecnologia são fatores de adoecimento, que também é. Mas o problema não é a tecnologia, Fábio, é o uso que se faz dela. Esse é o problema. Você não pode usar rede social, você não pode usar celular, tablet, né, como forma de fuga, né, porque isso vai impactar na sua neurobiologia. Isso são questões neuroquímicas. Vai acelerar o pensamento, vai impactar na produção de dopamina. Se for avaliar, Fábio, no sentido do funcionamento neurobiológico, o uso excessivo de celular, a dependência, o sistema de recompensa que é feito, né, nos estudos, é o mesmo sistema de recompensa de liberação de dopamina que a cocaína faz, que a bebida faz. Então, é o mesmo sistema de recompensa de qualquer dependência. Então, isso provado por A mais B, que é um fator de adoecimento neurobiológico, além de questões comportamentais. Como eu já falei em muitas entrevistas, e eu sempre bato nessa tecla, uma criança não pode viver sem fazer esporte, uma criança não pode deixar de ter mecanismos manuais. Por que antes, se você for olhar, antes as crianças não usavam videogame,
jogavam peão, bola de gude, brincavam de futebol na rua. Então isso é diferente, isso vai impactar na neuroquímica daquela criança, no social dela, nos reflexos, na forma dela interagir, no social. E a tela desconstrói tudo isso. Mas é erro do celular? Não. O erro somos nós que fazemos uso. A gente pode usar, tem que usar, né? Nós não podemos ficar desconectados do mundo atual, mas evitar os excessos. Doutor, são muitas as perguntas, eu sempre digo, está chegando aqui uma chuva de perguntas. A maioria aqui pede para não se identificar, obviamente. Doutor, está dizendo aqui, já tentei tirar a tela do meu filho, que é um adolescente, mas ele passou até a ficar agressivo. E aí, doutor? Sinal de dependência, Fábio. Né? Um dependente químico, seja ele qual for, quando você tira a substância dele, né, ele desestabiliza. Ele entra num quadro que nós chamamos na psiquiatria de fissura, que é aquela vontade incontrolável de usar. Estou falando na questão da dependência química específica, eu estou só comparando, né? É importante a gente deixar isso bem claro. A comparação. O sistema neurobiológico é o mesmo. O que muda é só a ingestão da substância química, mas o conteúdo é o mesmo. Claro que seu adolescente ele pode usar, deve usar, não vejo problema em usar. O problema é o excesso. E substituir, e é um ponto muito importante, Fábio, quando nós formos delegarmos ou dar alguma negativa aos nossos filhos, nós podemos dizer por quê. E quando diminuir o uso da tela, primeiro explicar por quê, de forma clara, de forma objetiva, né, como diz no popular, abrindo o jogo mesmo, e explicar tudo isso e introduzir na rotina dele bons hábitos. Atividade física, né, artes, dança, música, instrumento musical, uma atividade espetacular para a mente do ser humano, melhora a concentração, melhora o foco. Né, é uma questão social, dança, esporte físico, atividade física, seja ela qual for, e as pessoas já estão perdendo isso. Doutor, aqui estão perguntando e dizendo, a minha criança só deixa de chorar quando eu entrego o celular. Doutor, é muito complicado, né, doutor? A situação como um todo. É extremamente comum, mas voltando para a entrevista anterior, é o mesmo processo de dependência. Né? Então, assim, e além de que, é um fato importante que às vezes os pais, eu entendo a correria do mundo atual, né? Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem suas obrigações, todo mundo tem sua rotina, né? Todo mundo tem suas contas para pagar, né? Mas nós precisamos estar mais presentes nos nossos filhos. Não estar ao lado do filho, mas estar presente no sentido de estar próximo, né? de dar o nosso melhor, de observar o conteúdo que eles estão acessando, de que pessoas, que nós sabemos que tem pessoas do mundo todo conectadas à internet. Né? Por que essa criança desestabiliza? Porque ela já está dependente, ela não tem outros mecanismos. Então, e outra coisa, é retirar de forma abrupta. Então tem que substituir por outros hábitos, tem que substituir por atividades mais manuais. Uma criança de 3 anos não dá para fazer uso de um celular, não é? O impacto numa criança abaixo de 5 anos no celular é terrível, às vezes leva consequências para a vida inteira. Eu tenho muitos pacientes que vêm para mim, né? Eu atendo os pais, às vezes eles, pelo fato de confiança, eu iniciei psiquiatria infantil, mas ainda eu atendo, claro, mas né, não estou me especializando na área, mas eu atendo muitas crianças pelo fato dos pais buscarem, pela confiança e busca, e eu atendo. E na grande maioria, quando nós conseguimos mudar o entorno, né, quando você consegue ficar mais presente, do pai estar próximo, do pai próximo, que eu digo, não é estar sentado ao lado, é próximo mesmo de interagir, de brincar, de mostrar cuidado, de mostrar afeto, de mostrar que está presente, de mostrar que a criança é importante para aquele contexto social e para aquelas pessoas. Né, de aproveitar os momentos. As pessoas estão deixando de aproveitar os momentos, Fábio. Né, aqueles pequenos momentos de você estar junto das pessoas que você gosta, de você curtir pequenas coisas. As pessoas acham que prazer é isso, é viajar para os Estados Unidos, aí na Disney, aí em outros locais. E o prazer está muito mais dentro do contexto social nosso, está muito mais no cotidiano. Então, pais, mudem a rotina dos seus filhos, busquem ficar mais presentes. De forma gradual, vão substituir nessa tela. A tela é muito danosa e provoca adoecimento, e às vezes para a vida inteira. Sensacional os esclarecimentos aqui no programa Saúde Mais, está ao vivo. Estamos no segundo bloco dessa edição maravilhosa. Vamos ver o próximo tema. Tenho certeza, muitas pessoas atentas ao que irá aparecer agora. Desmistificando medicações. Doutor, quando se fala que o tratamento psiquiátrico vai envolver medicamentos ou a necessidade desses medicamentos, já causa em muitos um certo pavor.
da dependência, das tarjas pretas. E aí, doutor? É verdade, Fábio. Um dos estigmas maiores da psiquiatria é esse, né? Um fato importante de abordarmos aqui, né? Até para desmistificar essas questões a respeito das medicações. Claro que nem todo mundo que me busca no meu consultório, qualquer profissional de saúde mental, ele tem indicação de medicações. Tem pessoas que têm indicação de medicações e tem pessoas que não têm indicação de medicações. É muito do contexto do processo de adoecimento de cada um. Mas principalmente essas novas medicações, qual o intuito dessa medicação? É de melhorar a tristeza, melhorar a angústia. São medicações que têm serotonina, que têm dopamina. Então, pelo processo de adoecimento daquela pessoa, né, isso em alguns indivíduos tem essa produção prejudicada. Então, a gente precisa repor com remédio. Né, mas o remédio, ele precisa, Fábio. O remédio, ele é importante, como qualquer medicação de qualquer área médica, com qualquer especialidade médica. Voltando na correlação do uso do celular. Né, o remédio, ele é benéfico. O erro do remédio é o uso que se faz dele, de não acompanhamento, de não seguimento terapêutico. Algumas pessoas que acham, Fábio, que é só tomar o remédio e está tudo resolvido. E eu falo isso, claro que não é. O remédio, ele é uma peça de um todo. O remédio, ele é uma peça de uma equipe multidisciplinar, que a saúde mental precisa de uma equipe multidisciplinar. A saúde mental, ela é uma doença, a depressão principalmente, a ansiedade, a depressão mais, é uma doença multifatorial. Então você precisa de muitos fatores para a resolução delas. O remédio, ela é uma peça de um todo. Então nós precisamos de bons hábitos, nós precisamos de boa rotina, de um bom estilo de vida, de terapia com psicólogo. Isso é outro manejo importante que a gente precisa. E o remédio é uma das peças. E o paciente melhorou, estabilizou, remitiu os sintomas, né, que está sem sintoma, está assintomático. Programa o desmame, que é aquela retirada gradual, e o paciente segue vida normal. Agora tem que ter o acompanhamento, mas o erro maior, Fábio, é que a boa parte das pessoas, primeiro, acham que está tudo bem e abandonam o tratamento. Então você tem um processo que não foi resolvido por completo. Então tende a voltar, doutor, estou dependendo, porque quando eu tirei o remédio, voltou tudo novamente. Primeiro, que tem os efeitos de retirada de algumas substâncias que precisam programar o desmame. E segundo, que tem pessoas que não tem um processo resolvido, não tem uma doença estabilizada. Então, não posso tirar uma substância, seja ela qual for, de um paciente que não tem um quadro 100% por completo. Claro que não pode ser só remédio, Fábio. Tem que ter o remédio, tem que ter a melhoria do entorno, resolver os fatores desencadeadores, né, melhorar o entorno, o eixo, né, o meio que aquela pessoa está inserida, que às vezes é o eixo laboral, às vezes é um contexto doméstico. Claro que é muito particular de cada pessoa, de cada contexto de adoecimento de cada um, mas o remédio é muito importante, é uma ferramenta muito eficaz que precisamos lançar mão quando necessário. Muito interessante os esclarecimentos. Eu faço questão de ressaltar porque eu fiquei sabendo quase agora, nos bastidores, né, quando o doutor Napoleão Bezerra chegou aqui, diretamente de Campina Grande, creio, e o doutor Napoleão Bezerra é irmão do nosso grande secretário de saúde do governo do estado, doutor Johnny Bezerra. Não é isso, doutor? É verdade. Doutor, e o senhor ficou caladinho ali, eu já entrevistei aqui o doutor Johnny, está fazendo um trabalho maravilhoso, me manda aqui sistematicamente. Hoje já recebi várias informações, tenho certeza, o doutor Johnny Bezerra, junto com grande equipe e o governo do estado da Paraíba, está fazendo um trabalho único e magnífico na área da saúde aqui do nosso grande estado da Paraíba. Não é isso, doutor? É verdade, Fábio. Eu evito falar porque é uma responsabilidade muito grande, né? É por isso que eu evito falar, para não ser mais uma responsabilidade para mim, uma responsabilidade boa no bom sentido. Né, mas eu sou suspeito de falar, né? Meu irmão está fazendo um espetacular trabalho, ele é extremamente competente, ele é dedicado, né? Ele cuida do estado 24 horas por dia no sentido da saúde, ele está toda hora, ele não para um minuto, né? Às vezes eu fico até preocupado um pouco por dedicar, mas é dele, é da essência dele, é da pessoa dele, ele sempre foi desse jeito, Fábio, ele sempre foi destaque em tudo que ele fez. Desde a infância, naqueles trabalhos escolares, naquelas apresentações escolares, ele sempre foi destaque. Já se destacava, né? Sempre se destacou, ele sempre foi diferente, né? E ele foi galgando o espaço dele aqui na Paraíba, né? E também tem um fator muito importante, que é o governador João Azevedo, que é um governador técnico, que gosta de quem trabalha,
né, que escolhe a sua equipe a dedo no sentido de pessoas que têm conteúdo, né? Então isso está fazendo tudo isso e também ter a liberdade de ele trabalhar, né, de executar aquilo que ele precisa executar da forma que tem que executar. Se você for observar o que foi feito agora nesse início do governo João Azevedo, tantas coisas de destaque como Coração Paraibano, né, Ópera Paraíba, que é um programa revolucionário. É uma referência, outros estados adotando, né, o Coração Paraibano, salvando efetivamente. Lançamos aqui em primeira mão o Coração Paraibano. Os relatos são incríveis de pessoas, vou ser sincero, que antes morreriam de infarto ou outros problemas cardíacos nas cidades do interior da Paraíba e que agora estão sendo literalmente salvas, né, doutor? Incrível, verdade, né? A realidade de João Pessoa é uma realidade muito diferente. Se você for pegar um indivíduo que mora em Cachoeira dos Índios, então, tá bem, né, que é na divisa com o estado do Ceará, para você ter um infarto, para você chegar em João Pessoa, que era a única hemodinâmica que tinha do estado, você vai levar 4 horas de viagem no mínimo. Então, o tempo é muito importante. Essa janela de você fazer a intervenção é muito importante. Então, você está em Cachoeira dos Índios, tem o Hospital de Cajazeiras, você já tem a telemedicina que já identifica aquele paciente que ele está com uma síndrome coronariana, então direciona para Cajazeiras, lá tem um trombolito que é feito, que é como se fosse um cateterismo médico, não é só para as pessoas entenderem, certo, Fábio? É diferente. Certo. Né? O trombolito é como se fosse uma medicação química, como se fosse um cateterismo medicamentoso. Então vai salvar vidas. Às vezes a pessoa não precisa mais nem fazer o cateterismo, né? Então vai salvar a vida. Vai salvar não, está salvando, que antes não tinha. Eu já trabalhei no interior antes da psiquiatria na clínica médica, já passei com pacientes numa UPA em torno de 10 dias infartados sem conseguir uma vaga. E hoje esse quadro está mudando, essa realidade está mudando. Parabéns aí ao governo do estado, Secretaria de Estado de Saúde, né, a Johnny, ao governador João Azevedo, espetacular, está salvando as vidas, está mostrando que a saúde pública ela tem como prestar o serviço adequado para a população. Claro que tem muitas coisas a galgar, né? Tem um processo, né, a cada dia, que a saúde é muito, muito complexa. Doutor Johnny Bezerra, um grande abraço, um forte abraço. Eu entrevistei o doutor Johnny na primeira vez, nunca me esqueço, um trabalho que ele fez excepcional na Covid, junto ao Hospital das Clínicas em Campina Grande. Portanto, ali já foi uma projeção enorme e ele mostrou a enorme capacidade. Portanto, eu tenho certeza que a saúde do estado da Paraíba está em boas mãos, não tenho dúvida alguma. Vamos ver a próxima tela que aparecerá no campo da psiquiatria, e eu tenho certeza, estamos diante de um grande médico. Doutor, o senhor é de Campina Grande, é campinense? Não, eu sou cearense. Cearense, né? De Brejo Santo, Ceará, próximo a Cajazeiras, mas já é Ceará. Estou em Campina Grande desde 99. 99? Sou campinense, né, vim fazer o ensino médio, na época lá o ensino era precário. Né, quem queria estudar tinha que buscar, né, o João Pessoa, ou Campina Grande, ou Fortaleza. Né, eu me identifiquei com Campina Grande, sou campinense de coração, né, e paraibano de coração e de alma também. Meus filhos são paraibanos, né, minha esposa é cearense, mas todos moramos aqui há muito tempo. Tenho todas as minhas raízes aqui, trabalho aqui, vivo aqui, produzo aqui no sentido, né, empresarial. Então, né, todas as minhas conexões, minhas energias e minha vontade de viver está toda aqui na Paraíba. Doutor, já tem gente aqui ansiosa, viu? Que estão querendo que o senhor abra uma clínica aqui em João Pessoa e estão perguntando por quê? Só Campina Grande, só Monteiro, só Santa Cruz do Capibaribe. Queremos o doutor fixo também aqui em João Pessoa. E aí, doutor? É um projeto que eu já... Isso pode dar uma ansiedade e vão procurar o senhor de qualquer maneira, viu, doutor? Não, qualquer necessidade de buscar, é só entrar aí no meu @, né, Napoleão Bezerra, IDR de doutor no final. Muitas pessoas me perguntam por que todo mundo coloca o DR primeiro. E no meu caso... no final. Porque eu sempre falo isso, Fábio. Primeira pessoa, depois o doutor. Entendi. Isso, sensacional. Essa é a minha forma de ver doutor, as coisas. Isso aí está no campo da psicologia e da psiquiatria, né? Primeiro a pessoa, depois o doutor. Sensacional. Mas essa é a fundamentação, né, doutor? Essa é a minha forma de viver, essa é a minha forma de buscar saúde, essa é a minha forma de atender, de trabalhar.
né? Eu acredito que esse trabalho está sendo muito bem feito. Esse projeto daqui de João Pessoa é um projeto que eu já venho amadurecendo, né? Que eu tenho muita demanda daqui no sentido online, presencial também, muitas pessoas se direcionam para Campinas, né? Mas muito no online. Eu tenho paciência em todo lugar do Brasil, Fábio, de forma online, né? De Maceió, de Recife, né? Bastante de Maceió, de Alagoas, eu até fico surpreso, de Natal também, de boa parte do Brasil, do Nordeste e algumas partes do Brasil. Nessa ferramenta, a telemedicina vem contribuindo, vem nos ajudando muito. Mas esse amadurecimento a respeito de João Pessoa está bem mais palpável agora. Estou buscando, já estou dando uma olhada de forma geral, que é um processo que eu tinha deixado de stand-by, mas eu estou retomando brevemente, se Deus quiser. E, doutor, eu quero pedir até desculpa, eu aperriei demais o doutor não para de trabalhar. Aí, doutor, eu durmo muito tarde, acordo muito cedo, e eu lá toda hora, eu sabia que o doutor está no momento, ou estava no momento, e sempre estará salvando vidas, e eu lá aperreando o doutor, mas sempre ele respondia no momento correto e oportuno, não é isso, doutor? Eu sempre respondo doutor, a todo mundo. Doutor, sou um pouco ansioso, viu, doutor? Estou precisando de tratamento. Controle da ansiedade, Fábio. Tem muitas ferramentas de controle da ansiedade, e as pessoas acham que é só uma questão medicamentosa, não é. Está muito dentro dos nossos hábitos, está dentro muito da nossa rotina. O maior fator de adoecimento do ser humano, Fábio, é a rotina dele, é o estilo de vida que ele tem. A rotina e estilo de vida. Aí são a grande maioria claro que no contexto da vida inteira, todas as pessoas têm suas perdas, suas decepções, suas frustrações, né? Claro, e carregamos aquilo, eu chamo esse efeito panela de pressão, né? Vai juntando. Só que aí vem um fator desencadeador que desestabiliza tudo. Vem tudo à tona, coisas que aconteceram há 20 anos como se fosse hoje. É o efeito panela de pressão mesmo, que é aquele acúmulo, né? As pessoas vão vivendo. Até o momento tem um fator desencadeador. Mas, doutor, foi depois da pandemia. Muitas pessoas eu tenho muito esses relatos no consultório, eu não vejo que seja o fator preponderante. Na verdade, a pandemia, no sentido psíquico, no sentido de saúde mental, foi o fator desencadeador de muito daquilo que as pessoas já vinham com ela, né? Já vinham ali levando na rotina, no dia a dia. Isso apesar de um fator desencadeador para tudo vir à tona. E no estilo de qualidade total do programa Saúde Master, nós temos o São Brás. O São Brás há mais de 70 anos levando qualidade em seus mais de 200 produtos. Portanto, nós temos muito orgulho em divulgar a São Brás. Em plano maior hoje, a linha de café da São Brás. Inclusive, cafés premiados. É o famoso Café São Brás, que aparece aí em vários momentos, em várias situações, e é por isso que sempre iremos dizer, e dizemos aqui no Saúde Master, o Café São Brás é realmente espetacular. E lembra de união, de amor, de se reunir em família. Portanto, o São Brás tem essa essência puramente aqui na nossa querida Paraíba para todo o Brasil. Quem usa os produtos da São Brás reconhecem a qualidade e não deixarão, com certeza, em usar. Portanto, eu sou fã número 1 da São Brás, já era a época que eu passei em Manaus, praticamente 14 anos, os gastos com Sedex foram astronômicos, porque eu sempre dizia, papai, mande os produtos da São Brás. E quando chegava lá em Manaus, a gente tinha que entregar a outras pessoas e eu tinha que pedir novos Sedex. Portanto, o meu salário lá na direção da Newton Lins era praticamente para pagar Sedex em relação aos produtos da São Brás, mas valeu a pena porque a qualidade é total. Nesse contexto também, nós temos a SOS Orto Memorial. É outra clínica de referência na área da ortopedia e traumatologia aqui na cidade de João Pessoa. Se você quiser ver as maravilhas, a equipe, os procedimentos da SOS Orto Memorial, você pode entrar agora no site, é bem fácil, sosorto.com.br.
Se você prefere o Instagram, você vai colocar nesse momento SOS Orto Memorial. E lá você contará com uma grande equipe que tem à frente o médico que deve aparecer aí na sequência. O doutor Douglas Teixeira, que é o médico que aí está, e junto com grande equipe tem sobre o seu comando e sua experiência a SOS Orto Memorial. Atenção, o médico que aí está, além de clínico e cirúrgico, como toda a equipe da SOS Orto Memorial, é um dos maiores cirurgiões e especialistas, por exemplo, em joelhos no Brasil. Vocês notem aí nas imagens, aí está o doutor Douglas, inclusive, realizando uma cirurgia. Portanto, qualquer situação na área da ortopedia ou traumatologia, vocês podem contar aqui em João Pessoa com a SOS Orto Memorial. Olha o doutor Douglas aí. E lembrem, a SOS Orto Memorial fica inserida num complexo. Fica dentro do Hospital Memorial São Francisco. Aproveita até um abraço para o doutor Ítalo Kumamoto. Faz muito tempo, doutor, que não vejo o senhor. O senhor já está em tempo de voltar para salvarmos ainda mais vidas aqui no programa Saúde Marcha. Estamos ao vivo, no segundo bloco, uma entrevista maravilhosa. Vamos ver que tema aparecerá para que o doutor Napoleão Bezerra possa falar. Vamos ver aí na sequência o tema, a edição avisa. Doutor, a busca pelo prazer imediato. Quando a gente cita esse tópico, isso seria o prazer provocado por alguma droga ou por algum medicamento? Onde está a situação mais eminente desse caso? Em tudo, Fábio. É claro, com substâncias psicoativas também, né? Que tem aquela sensação de euforia, aquela sensação de bem-estar, que é aquela busca por prazer imediato. Com bebidas, né? Com bebida alcoólica é uma coisa mais palpável, uma coisa mais comum. Né? Você está ali angustiado, deprimido, por N contextos, e você busca aquele prazer imediato. Tem pessoas que é com comida, forma de preencher vazio, principalmente doce. Por que doce? Porque ele libera serotonina, porque ele dá o prazer mais imediato. Com compras, com um carro novo, com casa na praia. E as pessoas esqueceram que o prazer, que seu bem-estar, sua qualidade de vida, a sua harmonia, corpo e mente, depende de outros fatores, que não dessas questões imediatas. Né? A busca por mecanismo de dopamina, busca por medicação. Então você vai lá e toma uma medicação que você acha que vai te dar aquele prazer imediato, que vai melhorar a sua tristeza, que vai melhorar a angústia. E o nosso prazer, o nosso bem-estar, nossa qualidade de vida, nossa paz interior, não está em nenhuma substância psicoativa e nenhum bem material que nós podemos ter. Está no nosso dia a dia, está de estar próximo das pessoas, de você estar perto de quem você gosta. Naquelas pequenas coisas da vida cotidiana, são as coisas que nos preenchem, que as pessoas ficam vivendo no automático, Fábio, e esquece muito disso. É o trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho. E isso dá uma sensação de vazio enorme, né? Você fica vivendo no trabalho, você não aproveita o seu dia a dia, você não aproveita as pessoas que você gosta, você não aproveita a sua família, né? E você fica vivendo nesse mundo acelerado, nesse modo automático, né? E por isso que aumenta o vazio das pessoas, por isso que aumenta aquela angústia. E aí você quer preencher isso com outros fatores. Essa é a busca do prazer imediato, essa busca por dopamina, que é a dopamina, né, que dá esse efeito, mas essa liberação da dopamina, principalmente por substâncias psicoativas ou por comida, primeiro, pode te acarretar uma compulsão ou uma dependência. Né? Além de que, quando você faz o uso, a nossa dopamina, ela se eleva. Vai dar aquela sensação momentânea de bem-estar, de prazer, de energia, motivação, que é o fator principal. Mas quando aquela substância se esvai, quando o efeito dela passa, a dopamina cai de forma abrupta. Então, você volta novamente a sentir vazio, a sentir desmotivação e quer buscar aquele efeito novamente. Só que cada vez você precisa de uma ingestão maior, ou de doce, ou de comida, ou de bebida, né? Ou de alguma outra droga, ou de alguma outra substância psicoativa, e vai te acarretar no outro processo de adoecimento, dependência, compulsão, sobrepeso, né? Depressão. Doutor, nós estão chegando muitas perguntas, é lógico, nós sempre vamos ter toda a ética. Doutor, o Brasil é um país, né, muito violento. Nós temos violências
que levam a vários, vamos dizer assim, ou várias situações bem complexas. Uma pessoa aqui, ela fala com muita sensibilidade, ela praticamente narra aqui uma história, eu vou tentar sintetizar, fala aqui de abusos a nível de pedofilia. Aí pergunta, o pedófilo realmente é um ser irrecuperável? Não há recuperação para a mente de um pedófilo? E aí, doutor? Claro que tem, né, tem o acompanhamento, tem o tratamento, mas isso é uma questão muito de cada indivíduo. Aí precisa ser feita uma avaliação complexa, com equipe multidisciplinar, né, precisa de terapia, precisa de todo um contexto de equipe mesmo, de saúde mental, para estar avaliando cada caso, de onde é que tem essa origem de pedofilia, porque alguns pedófilos eles têm no seu histórico, um histórico de ter sido abusados também. Então, às vezes, é o que é um trauma que ele está replicando, né? E às vezes realmente é uma doença que a gente precisa intervir. Tem algumas substâncias que intervêm, né, que ajudam, mas é muito particular de cada adoecimento, de cada pessoa, que tem que ter um acompanhamento, né? Tem que ter uma avaliação, né, mais palpável, mais próxima e contínua. Vamos ver na sequência o que aparecerá aí da próxima tela. É realmente um bloco que eu posso dizer sensacional, né? Um médico que está prestando uma informação muito relevante e diz aí, abuso de diagnóstico. Doutor, existe realmente esse abuso, esse excesso? Ou seja, as pessoas quando buscam os profissionais, eles têm, ou alguns profissionais, não têm avaliado a situação de forma mais completa e aí como se dão ou se darão esses diagnósticos. E aí, doutor? A questão, né, muitas pessoas me questionam isso, Fábio, né, de abuso. Não tá havendo um excesso de diagnóstico, porque tanto diagnóstico de TDAH, porque tanto diagnóstico de autismo, somente infantil, né? Porque tanto diagnóstico de depressão e por aí vai. Principalmente essas duas patologias, né, que é TDAH, né, que é transtorno de déficit de atenção e autismo. Claro que é importante avaliar, Fábio, as pessoas hoje têm mais acesso à informação. Segundo, as pessoas também têm mais acesso ao serviço médico de saúde. Se você, na década de 90, se você for ver o contexto de saúde mental, não tinha CAPS, né? Não tinha ambulatório de saúde mental, hoje tem CAPS, hoje tem serviço de ambulatório de saúde mental, tem CREAS, tem vários outros setores, né, que tem o serviço de promoção de saúde mental. Até a própria saúde da família também já tem um direcionamento, pelo menos no sentido de fazer essa triagem da saúde mental. Então, isso tende a aumentar os diagnósticos, porque as pessoas têm mais contato com o serviço de saúde, tem mais oportunidade de buscar, né, e oportunidade de maior informação. Isso é um ponto importante. O meu receio é só o quê? Não é o excesso, é que nós precisamos de mais critérios. Nós precisamos fazer eu sempre faço assim, com um acompanhamento contínuo, né, um acompanhamento de segmento terapêutico, né, buscando a avaliação e o contexto de toda uma equipe, de psicopedagogo, de TO, de neuropsicólogo, até do neurologista também. Então a gente precisa de todo esse contexto, precisa de toda essa equipe para fechar esse diagnóstico, porque são diagnósticos que estigmatizam muito. Né? E as pessoas acham, fulano tem autismo. Claro que tem os graus, né? Tem as classificações, e as pessoas podem, de certa forma, principalmente no ambiente escolar, às vezes, não, fulano tem isso, e deixa ele de lado, e não estimula. Né? Porque a gente precisa, independente do diagnóstico que ele tem, ele precisa de estímulo. Né? E ter essa avaliação com critério, ter essa avaliação da equipe multidisciplinar, isso é muito importante, Fábio. E às vezes, pais, fiquem alerta nisso. Não está dentro dessa pergunta, mas eu vou aproveitar pouquinho o espaço para dizer isso. Né? Eu tenho ido ao meu consultório muitas crianças, doutor, eu acho que meu filho tem autismo, porque eu vi na internet, que eu vi isso. Tenha muito cuidado, né, com plataformas, principalmente na internet, porque na verdade elas têm um contexto. Se você for pegar, Fábio, eu vou até retroceder um pouquinho, se você for pegar, tudo que você pegar, qualquer patologia da psiquiatria, da saúde mental, e algum de nós nós vamos se enxergar em vários de sintomas daqueles que tem lá. Porque são coisas nossas.
Não quer dizer que tudo que tem lá são fatores patológicos. Não necessariamente. Então, esse é um fator importante. O ideal é, qualquer suspeita, qualquer sinal de alarme, né, busca o serviço de saúde mental, busca uma avaliação com critério, de forma gradual, com segmento terapêutico adequado e o principal, identificar fatores. Nós não podemos terceirizar a educação de nossos filhos, ou para a escola, né, eu chamo isso de terceirização da educação, justamente isso. Né? Esse menino dá muito trabalho, esse menino não obedece, esse menino não para quieto, esse menino deve ter TDAH, esse menino tem autismo. Não necessariamente. Né? Precisa da avaliação? Precisa, mas tem fatores importantes do ambiente familiar, que é muito importante a família. A família é um fator muito importante de você estimular, de você tirar a criança da tela. Se você deixar uma criança ela 24 horas numa tela o dia inteiro, ela vai ter prejuízo no social, ela vai ter prejuízo intelectual, ela vai ficar agressiva, agitada, irritada, e é muito mais um sofrimento psíquico do que propriamente uma doença de base, né? Uma doença, né? Um autismo ou um déficit de atenção e hiperatividade. Nós estamos chegando praticamente no final nessa entrevista maravilhosa com o psiquiatra, o doutor Napoleão Bezerra. E eu quero mostrar uma foto agora, o que eu vou falar em primeira mão, inédito, mas com muita satisfação, que nós vamos passar, a partir da próxima edição do programa Saúde Master, a ter um novo patrocinador. Só que a clínica desse médico, agora também em João Pessoa, é uma coisa extraordinária. Eu estive visitando ele ontem, creio que aparecerá uma foto aí em primeiro plano, e já indico, atenção, um médico extraordinário, doutor Alexandre Azevedo, simplesmente tem PhD em nutrologia, palestrante, escritor de vários livros, atua em São Paulo e agora também com a sua clínica aqui em João Pessoa. Tanto é com muita satisfação que eu aviso que a partir das próximas edições nós teremos a clínica do doutor Alexandre Azevedo como um dos patrocinadores aqui do programa Saúde Master. E maravilhas todos irão saber. Ele já esteve, já foi entrevistado aqui, obviamente, e a partir daí, ou das próximas edições, passa a ser um novo patrocinador. Portanto, muito obrigado ao doutor Alexandre por toda a confiança em relação ao programa Saúde Master e parabéns pela nova clínica aqui em João Pessoa, que vamos divulgar com toda a diversidade e a especialidade que o senhor tem nas próximas edições. Doutor Napoleão Bezerra, nós chegamos ao final do programa Saúde Master. Eu quero agradecer imensamente a presença do senhor e as câmeras, que são muitas aqui do Sistema Master de Comunicação, à disposição para as palavras finais. Faço questão que o senhor reitere o endereço do Instagram e as possibilidades de atendimento ao senhor. Muito obrigado, doutor. Fábio, eu que agradeço, né, a oportunidade, um serviço de utilidade pública, né, serviço de prestação de saúde. Parabéns pelo seu trabalho aí, a respeito, né, nesse foco na saúde, isso é muito importante. Agradecendo demais a oportunidade e o espaço, no sentido de mostrar para as pessoas que saúde mental não é aquela coisa dolorosa, não é aquela coisa, né, de incapacitância, pelo contrário, né, saúde mental é qualidade de vida, é bem-estar, né, é rotina, é você viver bem com você, é ter harmonia e paz interior. Saúde mental é isso, e saúde mental depende de muitos fatores, Fábio. Né? E depende inclusive da espiritualidade das pessoas. Saúde mental tem isso também. Então nós somos um conjunto de um todo, corpo, mente e espírito. Então isso é muito importante. Busquem, né? Busquem praticar atividade física, dormir cedo, acordar cedo, ter uma boa alimentação. Trabalhar é bom, é muito importante, nós precisamos, mas nossa vida não pode ser só isso. Nossa família é muito importante. A gente não pode esquecer mão disso, não pode abrir mão de viver melhor, né? E quando tiver sinais de alarme, de insônia, de adoecimento, de ansiedade, busque o serviço de saúde mental. Estou sempre à disposição dos meus pacientes. Quem tiver dúvida, que assistiu
a entrevista, pode falar comigo no direct, que eu sempre respondo. Muitas pessoas falam comigo, eu distribuo o meu tempo, mas eu vou respondendo de forma gradual. Né? Sigam lá no arroba, né? Arroba Napoleão Bezerra e DR de doutor no final, como já tinha dito, né, Fábio? Primeiro a pessoa e depois o doutor. Essa é meu mantra, é a minha forma de ver saúde, é a minha forma de viver. Doutor, muito obrigado e mais uma vez parabéns pelo excelente trabalho. Tenho certeza que teremos outras oportunidades aqui no programa Saúde Master. Assim estamos encerrando, eu tenho certeza, no coração, mais uma edição de extrema qualidade e muita utilidade pública. Acompanhe toda a grade de programação do Sistema Master de Comunicação. Fique com Deus.